modo bem participativo. Ó, tem mais um convidado. Cara, tá tendo mais gente do que eu pensei, de verdade, cara. Mais gente do que eu pensei, porque aqui, veja, né, é totalmente focado na Petrobras. E, enfim, 9 horas da noite, né? Quem tá aqui, gente, deixa eu dar logo aqui os parabéns, tá? A primeira coisa, eu acho importante é dizer isso. Quem tá aqui, eu sei que quer mudar de vida. E quem tá aqui, eu sei que quer passar, né? Eu vou fazer a primeira enquete com vocês. Coloca aqui, porque alguns eu lembro, tá? Qual é o cargo, mas coloca aqui qual é o seu cargo que você vai passar na Petrobras para tomar posse agora de 26 para 27. Coloca aí o cargo que você vai tomar posse. Daniel, meu crachá verde vai ser para o cargo, coloca aí, engenheiro de petróleo, engenheiro ambiental. Estou sentindo falta de algumas pessoas que disseram que. Ah, tem mais uma aqui entrando. Legal. Bacana. Show de bola. Ó, o Felipe colocou engenheiro de petróleo, a Gisele colocou administradora. E para quem está entrando agora, a primeira enquete. Eita, travou aqui o meu vídeo. Ó, deixa eu dar um oi aqui para todo mundo, né? Então, deixa eu ver se eu consigo ver todo mundo aqui, né? Então, primeiramente, seja muito bem-vindo aqui a essa mentoria para a Petrobras, que a gente está aqui gravando. Espero que estejam me vendo e ouvindo bem, tá, gente? Estamos aqui no estúdio aqui improvisadamente, não podia deixar de fazer essa nossa live hoje aqui, tá importantíssimo, a gente está aqui conversando hoje. Então, eu quero dar aqui os parabéns, né, e seja muito bem-vindo, né, ao Gustavo, ao Renato, ao Felipe, a Mariana, a Faiga. Que bom, Faiga. A primeira pergunta foi pensando em você, eu olhei aqui na lista, você não tinha chegado, eu falei, não, mas espera aí você entrou, que bom. Então, boa noite e bem-vindo aí também para o Alaô, para a Sibeli, para o Diego, para o Fábio, para a Gisele, Gustavo, Heitor, Kevin, Ludmila, Mariana, Renato, o Rafael e o Vitor Hugo, né? E o André Lapa, que também estava aqui, deve ter dado uma caidinha aí. E volta já já. André, que já foi do sistema Petrobras, né? Isso aqui era da BR, a BR foi privatizada. Olha aí, que coisa. Vários colegas passaram por isso, né? E aí, eu fiz a seguinte pergunta para quem não respondeu ainda. A primeira enquete aqui para a gente guiar esse nosso bate-papo coloca qual o cargo que você está almejando, pegar o seu crachá, né? O seu crachá verde. É o quê? E a galera tá colocando aqui no nosso chat. Então, o Felipe botou engenheiro de petróleo, é isso aí, Felipe. A Gisele vai ser administradora. Amém. O Vitor, manutenção elétrica, é isso aí, Vitor. Na verdade, eu já exerci esse cargo, mas eu era TPCM elétrica, né? Só que eu acabei indo para técnico meio que na prática, manutenção de automação e instrumentação, né? É muito comum isso, tá? Então fica aberto também, de repente, você trabalhar lá com automação, como a gente conversou, né? Que é muito bacana também. Olha só, a Mariana que botou comunicação social, Mariana. Cara, vamos torcer que venha logo isso, né? Esse cargo apareça nesse edital, né? Estamos aqui torcendo que dê tudo certo, né? O Renato colocou operador júnior, júnior por enquanto, né? Júnior por enquanto. Pensa logo em operador master, né? Júnior é assim, gente. Você entra júnior, aí talvez role um PAC júnior, né? Plano de aceleração da carreira, né? Não é aquele PAC lá do governo, não. É o PAC da Petrobras, né? Aí a gente teve uma época que a gente saía de júnior para pleno em menos de 2 anos. Era assim, ó. Você já entrava, ganhava 2 níveis, aí depois a cada 6 meses você ganhava um nível, sem precisar concorrer igual com o restante da galera. Espero que a Petrobras volte a fazer algo assim, porque realmente para ela fisgar e reter, né, assim, a nova geração, foi uma das coisas que eles fizeram lá, eu acho que fez muito sentido na minha época, né? Eu peguei o PAC Júnior para técnico e depois para engenheiro, né? Foi bem legal. Deixa eu continuar aqui, ó. Entrou mais um aluno aqui, seja muito bem-vindo. Coloca o carro que você está querendo passar, que você vai pegar o seu crachá verde. Então, tá? Operador júnior, mas se veja lá como operador master. O Fábio botou engenheiro de produção, é isso aí, Fábio. O Kevin, operador de lastro. Pô, legal. Técnico de estabilidade, não é isso? Esse aí o nome lá do cargo, né? De navio. Engenheiro de produção.
Heitor, muito bem, Heitor. Gustavo, instrumentação, legal, e aí pode ser TPCM, né? Ou pode ser técnico de manutenção, legal. Já tinha lido aqui o do Fábio, engenheiro de produção. A Ludmilla, engenheira de software, top, hein? Bora ver como é que vai ser essa parte de TI agora, tá, Lud? Né? Se eles vão segregar exatamente com aqueles mesmos cargos, mas que vai ter para TI, tipo assim, isso é limpo e seco, tá? Vamos lá. É, Sempre a engenharia de petróleo e geólogo foi o carro-chefe, o carro forte dentro da Petrobras, mas isso vem mudando. Eu acho que o engenheiro de equipamento na década de 2010, né, a 2020, tomou grande relevância porque as plataformas de petróleo, inclusive as sondas de perfuração, são basicamente sistemas e equipamentos, né? Então o engenheiro de equipamentos ganhou muita relevância. E ao longo dessa década, veio ganhando muita força. Eu acho que 3 áreas, tá, gente? 3 áreas dentro da Petrobras, isso foi refletido no último concurso, e eu acho que deve se manter para a próxima. Quais são? TI, né? Veio em vários cargos, 4 cargos, né? É uma oportunidade realmente de ouro, né? Não sei se vocês sabem, mas o maior supercomputador que nós temos, acho que na América Latina, é da Petrobras. Tá, um negócio de doido. Fica lá no CEMPES e ele faz supercomputação para processar os dados lá de sísmica, né? Cara, numa época ninguém falava disso, há mais de 15 anos atrás, sei lá, 10, 15 anos atrás, antes disso, né, a Petrobras já tinha gêmeos digitais, né? Você era treinado a trabalhar numa refinaria, trabalhando nisso, cara, muita tecnologia, cara. Assim, a Petrobras é vanguarda em tecnologia, assim, com certeza, no hemisfério sul e no mundo, né? No mundo, é uma empresa realmente fora de série. Então, TI. Outra coisa, engenharia de segurança. Quando eu falo segurança, eu falo a segurança de processo e segurança de trabalho, que agora separou, né? Era um carro só, e agora temos 2 cargos. Eu acho que deve manter essa questão dessa separação, tá? Desses 2 cargos. E tem uma outra área que ganhou muita força, que é a área ambiental. E às vezes até o cara que entra como engenheiro de segurança, né? A sigla SMS dentro da Petrobras é saúde, meio ambiente, perdão, segurança, meio ambiente e saúde. Então, o cara acaba entrando na área do SMS, né? Então, às vezes, o cara que é engenheiro de segurança, e aí, indistintamente, né, pensando naquele modelo mais antigo, que era tanto engenharia de segurança do trabalho, como a engenharia de segurança de processo, era um cargo só, né? Esse cara acabava trabalhando com os 3 pilares. Era segurança, era meio ambiente e saúde, né? Assim, ocupacional, né? Saúde não no sentido médico, mas saúde ocupacional. Então, esse setor de SMS ganhou muita força. E, então, pegando essa vertente que do ambiental, então, eu aposto muito, tá? Nessas 3 grandes vertentes, né? Eu acho que engenharia de petróleo ainda é, como eu posso dizer assim, o cargo fim, eu diria que sim, porque a empresa é uma empresa majoritariamente de produzir petróleo. Cada vez mais vai ser uma empresa de energia integrada, eu tenho essa visão, os grandes presidentes da Petrobras tinham essa visão da transição energética, né? Mas dentro da transição energética, gente, o petróleo e o gás vão ter um papel fundamental ainda, tá? Fundamental, né? Então, inclusive, quando eu fui para a CGU e hoje no TCU, auditando a área de energia, isso é uma coisa que fica, assim, é cristalino, é transparente que na transição energética o petróleo e o gás, e um petróleo com qualidade ambiental, né, com baixo teor de enxofre, produzido sustentavelmente, vai ser muito importante, tá? E o petróleo da Petrobras, ele tem isso, ele tem baixa emissão de carbono, tanto é que a meta da Petrobras é chegar ao seu net zero, né, o net zero, né? E tem muitas plataformas de petróleo que são carbono zero. Pô, mas como assim, né? Cara, pegando o ciclo de vida todo, eles fazem um gerenciamento lá, é coisa muito top, tá? E aí, ó, para continuar, então, o Rafael colocou na lista de sistemas, o Alaô colocou EST, eu não sei se é estabilidade, tá, Alaô? Ou se é estatística, agora eu não lembro. Pode escrever aí de novo, se você quiser. O Diego colocou na lista de sistema, né? E a Faiga. Muito bem, Faiga, eu estava esperando para ver essa sua resposta. Engenharia de petróleo, mas precisando mudar para ambiental. Eu quero começar por aqui, tá? Gente, quais são as três dimensões da aprovação?
Quais são os 3 fundamentos da alta performance no estudo para concurso público? Que se você não tiver isso, você não consegue. Você vai ser, ou você vai ser um amador que não vai passar nunca, ou se passar vai ser um sortudo. Às vezes Deus abençoa, né? Mas é igual ganhar na loteria, igual ganhar na Mega Sena. Ninguém aqui, eu acho que tá querendo apostar a vida, tá? Alguém tá querendo aqui empreender tempo e dinheiro para arriscar na loteria? Não, né? Então a gente quer método, né? E tem uma frase aí que é muito antiga, parece piegas, mas é verdadeira: o sucesso não acontece por acaso. Então eu quero dizer o seguinte: a aprovação não acontece por acaso. É simples assim, tá? Tem gente com mais dificuldade, gente com menos dificuldade. Todas tiveram esforço e todas tiveram algum método. O método, vamos lá, tem 3 coisas que você tem que caminhar para fundamentar bem, que eu falo de 3 dimensões. Quem é que lembra aí? A primeira dimensão é a dimensão do foco, lembra disso? Tem que estar o foco muito claro. E aí, a gente tem que trabalhar isso. Veja, o seu foco é Petrobras, mas agora a gente tem que cravar o cargo. E eu vou contar uma história sobre isso para a gente trabalhar o foco com vocês aqui primeiro, ok? Segunda dimensão, quem é que lembra? Porque, veja, se você tem o seu foco bem determinado, você vai parar de dispersar energia. Eu vou perguntar aqui, vai lá, segunda enquete. Numa escala de 0 a 100, quanto você está determinado ao projeto de ser aprovado na Petrobras? Coloque aqui no chat para mim. De 0 a 100. De 0 a 100. Quanto você está? Não é só querendo, nem decidido, é comprometido. Sabe aquela história do porco e da galinha? Sabe, você sabe, nessa história? Tinha um restaurante, o seu Zé foi montar um restaurante, e nesse restaurante ele ia servir no café da manhã bacon com ovos. E o seu Zé tinha um galinheiro e ele tinha um chiqueiro de porcos. A galinha entrava com ovo. O porco entrava com bacon, entendeu, né? Então, a galinha estava envolvida no café da manhã. Ela contribuía, mas o porco estava comprometido com a própria vida, entendeu? E aí eu sei que essa metáfora talvez te deixe um pouco desconfortável, né? Mas veja, nessa história, que não é para virar café da manhã, é para tomar né? Botar um crachazinho verde aqui na sua lapela, ou, né? Botar, né, no seu colarzinho, seu crachazinho, pendurar um crachá no pescoço, verde. Você é quem? Você é a galinha ou você tá o porco? Você está comprometido ou você está envolvido apenas? Né? Ó, todo mundo está dizendo 100%. Eu senti falta de alguém botar assim, eu tô 1 milhão, né? Mas é isso aí, galera, 100%. A gente tem que estar 100%, né? Nós temos que ser inteiros. É exatamente isso. E, em alguns casos, veja, o comprometimento tem que estar 100%. Gostei dessa, tá? Ninguém que vê com 90%, 99%, é 100%. Mas o nível de esforço e o nível de você que você vai botar energia, aí eu vou agora para a segunda dimensão. Visto que a primeira, vocês estão mostrando para mim que estão comprometidos, estão dando 100% de si, ótimo, ótimo. E quando eu perguntei, eu não falei, né? Mas quando eu perguntei o cargo, eu vi que tá todo mundo aqui, né? Bem decidido. A Faiga está numa situação, que é que eu vou comentar agora, que ela talvez esteja num processo de decisão de migração, que eu passei por isso, tá, Faiga? Eu já conversei com você rapidamente, né? E eu vou conversar com você porque você é minha mentorada, então a gente já tá. Espero que tenha dado certo você marcar aquela conversa individual pra gente conversar, tá? Tá, gente? Então, assim, é uma coisa que eu faço com os mentorados meus, assim. Normalmente a gente conversa individualmente uma vez por mês, além dos encontros que eu faço quinzenal com as minhas turmas. Mas, pô, tinha 2 semanas, né, Fábio, que a gente conversou, mas esse é um tema que não dá pra gente esperar, não. Eu falei pra Fábio, marca aí, pelo amor de Deus, porque ela tá no processo de decidir se ela vai pegar engenharia de petróleo ou ambiental. E a gente tem a segunda dimensão, que é a dimensão. Alguém lembra? Alguém lembra da segunda dimensão? Hum? Ninguém, gente. Podem falar. Se estiver errado, não tem nada, não. Hum? Ninguém. Gente, a segunda dimensão é a dimensão da produtividade.
É a dimensão onde eu falei que vocês têm que ter uma agenda, uma rotina. Não é uma agenda. Tô falando de uma agenda do que você vai fazer hoje. Não se trata disso, tá? É você ter uma rotina bem estabelecida, tá? Aí eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, que eu tenho essa oportunidade de conversar comigo já, pelo menos pela terceira vez, né? Vocês tiveram a mentoria individual, cada um de vocês. Vocês tiveram a mentoria coletiva que nós fizemos lá na turma. Aí eu vou perguntar. Coloca aqui no chat quem tem uma rotina já estabelecida. E coloca assim, ó, quantas horas você estuda. Ó, Daniel, eu estou estudando por dia, média de tantas horas. Coloca aqui. Só vai escrever agora quem teve essa clareza. E coloca para mim também assim, se o seu principal horário de estudo é manhã, tarde ou noite. Fala aí. Bota a quantidade de hora líquida ou hora planejada, tanto faz, mas coloca quantidade de hora e coloca assim, ó, quem já percebeu aí? Daniel, o meu melhor horário para estudar é pela manhã, 5 horas da manhã. Não, meu melhor horário, Daniel, é na hora do almoço. Daniel, meu melhor horário é final da tarde. Daniel, meu melhor horário é à noite. Coloca aí. Ó, a Gisele botou 3 horas e é de manhã o melhor horário dela. Coloca aí, qual é a sua média ou a meta, tanto faz, de estudo diário e coloca qual é o seu melhor horário aí. Alguém lembra qual foram as duas tarefas que eu pedi para vocês fazerem? Pedi para todos vocês, tá? Fazerem em relação a produtividade. A gente falou sobre muita coisa, a gente falou sobre Pomodoro, não foi? Sobre você ter um horário bem estabelecido, planejar o seu melhor horário para o seu estudo, aproveitar horários mortos, né? Que, por exemplo, poxa, você perde muito tempo com trânsito. Cara, mete uma videoaula ali, bota sei lá, aproveita esse tempo. Ah, Daniel, eu pego o ônibus, eu pego o metrô, cara. Então tem um celular, um tablet ali para você resolver questão, ler um PDF, aproveite esse tempo. Ah, Daniel, no meu horário de almoço, eu tenho 2 horas de almoço, eu fico no meu trabalho. Caramba, velho. Então, eu já passei por isso. Então, o que é que eu fazia? Eu levava o meu caderninho de erro, que era físico mesmo, onde eu ia resolvendo as provas ali, tá? E aí? E a gente falou, veja, então, as duas. Um pouquinho. Voltou já? Voltou. Beleza. Quais foram as duas tarefas que eu coloquei para vocês? Eu vou relembrar aqui. Primeiro, construir uma rotina bem estabelecida. Tem que ter, tá? Então, você tem que saber a hora de estudo e a hora de não estudo. Não é saber, mas às vezes você vai passar por esse processo de primeiro desenhar, botar no mural assim na sua frente. Praticar esse hábito. Porque vocês lembram que eu falei que tem 3 níveis? O nível do entusiasmo, pô, vocês compraram a assinatura do Estratégia, né? Pô, vocês participaram por uma mentoria, por um processo de imersão, né? Vocês passaram por aquele processo onde eu mandei as 28 dicas. Faiga, você chegou a participar de algum grupo desse meu? De campanha? Não, né? Tá. Eu vou pegar depois os novos alunos que entraram fora de campanha e eu sempre faço esse tipo de onboarding, tá? Mas você assistiu aquela mentoria mapa da aprovação que eu te mandei gravado, né? Legal, legal. Essa campanha, essa imersão, na verdade, foi o processo meio que contrário. Eu picotei em 28 dicas, tá? Mas se você já pegou aquele mapa lá da aprovação, você já está 100% com esse onboard feito. Normalmente a gente faz isso com campanhas, né? Que a maioria dos alunos que estão aqui foram alunos das campanhas, tá? Dessas últimas turmas agora que o Estratégia abriu. Então, gente, tem 3 níveis. O entusiasmo, ele te faz começar, né? O entusiasmo é bom, cara. O entusiasmo não é ruim, o entusiasmo é ótimo. O ruim é depender dele. Só que depois você tem que levar na disciplina. Disciplina é quando você faz sem vontade. Cara, você botou para estudar às 6 horas da manhã, você acorda às 5h40, querendo continuar na cama até meio-dia, mas você se levanta. Por quê? Porque, cara, você está comprometido. Você lembra da história do porco e da galinha, tá? Lembra da história do porco e da galinha. Você tem que estar comprometido com o seu projeto. E às vezes vai doer. Às vezes, sabe? Esse processo, ele é dolorido, tá, gente? Então, assim, quem não se coloca para experimentar as dores da preparação, não vai usufruir dos bônus da aprovação, não. Tá? O processo é doloroso. Grava-se comigo toda vez que doer. Fala assim, toda vez que doer. É a fraqueza indo embora.
Isso é uma frase dos Navy SEALs lá dos Estados Unidos. Toda vez que doer, é a fraqueza indo embora. Não sei se para você, mas para mim essa frase é motivadora pra caramba. A fraqueza para ir embora da gente, ela dói. É verdade, é verdade. Todo crescimento dói, tá? As crianças, inclusive, têm as dores do crescimento, né? E tem uns ditados, né, que é do mundo esportivo, que é do mundo militar, já deve ter ouvido demais, né? É, treinamento difícil, né? Combate fácil, né? Ou a cada gota de suor derramado em treinamento é uma gota de sangue a menos derramada em campo de batalha. Cara, são metáforas, mas que são muito importantes você pensar nisso, tá? Então, a cada questão errada, a cada simulado que você faz e leva ferro daquela prova, cara, você está poupando. Eu brinco o seguinte, né? Eu trago para o mundo dos concursos dizendo o seguinte: cada questão errada, mas corrigida e tratada na preparação é um erro a menos na sua prova. E a prova da Petrobras, gente, é só 50 questões. Então, assim, poxa, a cada erro a menos é uma questão a mais que eu faço, ou uma questão a menos que eu deixo de errar, já você vai estar mirando gabaritar a prova. Mas, assim, quanto mais você colecionar erros e tratar, é a filosofia do caderno de erros, né? Mas para isso tem que ter disciplina. A disciplina é muito melhor do que o entusiasmo. Mas eu falei que tem um terceiro nível. Quem é que lembra o terceiro nível? Que é maior do que o entusiasmo e do que a disciplina, gente. Alguém lembra? Alguém lembra? Que essa é a chave para alta performance. Não sei se vocês sabem, o método que eu chamo de mapa da aprovação. Deixa eu compartilhar aqui a janela. Ó, ó, mapa da aprovação. Ó, pra vocês verem aqui. Vocês já estão vendo aí? Estão vendo? Alguém confirma aí para mim. Ó, Agora está aparecendo. agora apareceu aí? Eu não sei se quando eu apertar F5, se vai melhorar, se vai ficar de fato tela cheia. Apareceu, né? Você sabe o que é esse mapa da aprovação, que eu falo que é mapa? Não é só mapa de mapa, não. É um método de alta performance para a aprovação. Então, eu sou vidrado nisso, cara. Assim, eu acho que qualquer esporte de alto rendimento, qualquer competição, você tem que atingir a alta performance. AP. Então, o método, na verdade, é o método alta performance, tá? Para a aprovação. Aí ficou mapa, né? Ficou um negocinho bonitinho, né? Mapa. Então, veja, eu quero que vocês sejam concurseiros AP. O que é concurseiro AP, Daniel? Concurseiro alta performance. Alta performance você não consegue com entusiasmo. E, cara, na força da disciplina, chega uma hora que você vai cansar. Se isso não se tornar parte de você, o estudo, o hábito de estudar, de fazer o caderno de erro, de revisar no final de semana, sabe? De fazer 1 ou 2 simulados ou provas anteriores por mês. Se você não fizer isso, não virar seu, não internalizar com uma estrutura sua, você vai na força do ódio, né? Na força do sofrimento. E, cara, na força do sofrimento, você vai sofrer, pô. E você pode curtir esse processo feliz, pô. Ó, eu tô sem tempo, realmente tomou muito tempo social, sabe? É desgastante, mas, poxa, eu tô tão feliz estudando. Só consegue essa felicidade quem tem alta performance. Você já viu algum músico que toca violão, que toca piano? O cara passou 3, 4 horas ali tocando piano e praticando aquela música, vai e volta 10 vezes na mesma música. Quando esse cara sai, você imagina ele como? Triste, cabisbaixo? Poxa, nossa, eu estudei. Eu toquei 3 horas de piano. Não, como eu tô triste. Ou ele sai assim, cara, eu tô cansado, mas, poxa, como foi bom, tô realizado. Quem é que já passou por isso? Ou aquela pessoa que é viciada já, né, viciada entre aspas, em academia, né? Que ele passa 1 hora ali, 1 hora e meia, às vezes 2 horas na academia, cara, e o cara sai, parece que tá com energia triplicada, né? Massa, né? O cara que gosta de nadar, ele nada ali uns 5 quilômetros, pô, ele volta, meu Deus, eu nado eu quase morro afogado, né? Mas o cara que ama aquilo, então comece a amar o processo e torne um hábito. Use o entusiasmo e a disciplina para gerar o hábito. Essa é a alta performance. E você não gera hábitos se você não usar aquela ideiazinha que eu ensinei para vocês do hábito triangular. Qualquer coisa, quem tiver em dúvida, volta lá naquela mentoria gravada, pô. Volta lá. Ou então pede lá no nosso grupo, Daniel, manda o método da aprovação completo. Poxa, cara, foi 2 horas, foi mais de 2 horas falando sobre isso. Tá?
Então, deixa eu ler aqui o chat aqui de vocês, ó. Deixa eu ler o chat aqui, ó. Veja. A, a Gisele falou 3 horas e o melhor horário dela é pela manhã. Olha, diametralmente oposto. O Felipe, cara, Felipe Massa, 4 horas à noite. Eu era muito mais noturno, velho. Eu tinha até que me segurar, porque às vezes eu queria varar a madrugada, velho. Esse horário que você tá fazendo, Felipe, é bom, tá? Até 11h30. Você é um cara novo. Se puder começar essa meia hora mais cedo, eu sei que às vezes é muito difícil, trabalho, família e tudo mais, né? Mas o homem, especialmente o homem, mas a mulher também, né? Mas o homem é dependente da testosterona, né? Então a testosterona do homem tem um horário, tá? Isso biologicamente existe uma cronomedicina, né? Uma cronologia biológica, que isso eu ouvi de vários médicos, tá? Que me consultaram e me deram uma disciplinadazinha, porque eu ia dormir tarde. Daniel, 11 horas tem que estar dormindo, tá? E até hoje, tá, Felipe? Eu não regularizei isso, tá? É uma coisa que eu tenho que trabalhar muito para dormir antes de meia-noite. Muito, tá? Então, só cuidado com isso, que no longo prazo pode fazer efeito. Mas, cara, se esse é o seu horário que você mais rende, mano, é isso aí. Então, você adianta os outros horários, tá? Por exemplo, eu rendo muito mais à noite que de manhã, cara. Demais. Se eu for me levantar para estudar 6 horas da manhã, eu até estudo, mas eu estudo arrastado. É mais fácil para mim dar aula, porque dar aula eu me forço a estar concentrado, né? Mas estudar, cara, nossa, 6 horas da manhã para mim é tenso, hein? Então, eu gosto de fazer o quê? Eu acordo pela manhã, Felipe, eu faço logo o que é academia. Porque academia eu não fico pensando. Aí eu vou acordar. Aí eu faço bicicleta, esteira, depois eu vou malhar. Na verdade, eu gosto de fazer algumas orações antes, eu leio algumas coisas antes. Mas é coisa rápida ali, uns 10 minutinhos aí. Depois, academia. Aí depois que eu começo a trabalhar, sabe? Olha, o Yuri colocou que tem o mesmo problema. Eu não diria problema, cara. É uma tendência, tá? É uma tendência. Só que aquilo que pode ser bom numa época da vida, nem sempre é bom pro resto da vida, tá? Quando você tem 18 anos, você ir até a meia-noite estudando uma prova de faculdade, tudo bem. Mas, cara, depois dos 30, mano, é complicado. Você tá vendendo saúde, tá? Tá investindo uma saúde que essa saúde ela não retorna, tá? Então, só esse cuidado, tá, Felipe? Perdão, a Mariana colocou meu melhor horário é pela manhã, tá fazendo umas 2 horas entre o trabalho, estudo, PDF, legal. Mariana, Gustavo, 2 horas manhã e 4 horas noite, massa. Tem uma coisa, isso que o Gustavo fez, cara, nessa dimensão da produtividade é muito massa, por quê? Porque você está intervalando. Se você tem 6 horas por dia, não concentre esse horário para estudar, né? E aí, provavelmente, Gustavo, não sei se é por disponibilidade ou é por é, desempenho, você botou mais hora à noite. Isso é bom, tá? Estratégico. Legal. A Faiga colocou o estudo mais à noite, eu sei por conta do lado do seu trabalho, né? 3 horas, das 20 às 23, isso é bom, tá, Faiga? Então, assim, essas 23 horas é um horário bom de você encerrar. E 5 horas no final de semana. Gente, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês vão colocar aqui para mim, eu vou ter que atender uma pessoa aqui na minha porta e volto rapidinho. Coloca aqui como vocês estão estudando. A Faiga, eu sei que está fazendo um plano de estudo comigo personalizado, né, Faiga? Mas coloquem aqui quem está usando a trilha, quem está fazendo caderno de erro pelo TEC ou algum outro site de questões, tá? Conte para mim como é que tá, bota aqui no chat. Eu quero saber como é que tá o método de estudo de vocês. Enquanto eu vou ali atender rapidinho e volto.
Ó, vamos lá. Galera, vamos tratar agora sobre o método de estudo que é a cereja do bolo, tá? Que foi o quê? Ó, o Gustavo colocou aqui, ó. Prova simulada com caderno de erro mais videoaula. Ah, o Gustavo falou, é por desempenho mesmo. Legal, então seu desempenho é melhor à noite, Gustavo. Ótimo. Legal. O Gustavo falou prova, caderno de erro mais videoaula. Aí a Gisele, seguindo a trilha, anotando as questões erradas para revisão. Fez o último simulado. Poxa, gente, eu quero saber se. Ó, a Mariana colocou: faço trilha, cadernos de erro, prova da Sesgran Rio. O Felipe colocou: trilha, provas antigas, deixando questão por questão. Parabéns. Domingo, revisão de tudo que estudei durante a semana, mais bateria de questão de tudo. Cara, vocês estão doutrinados, né? Quem foi que doutrinou vocês nesse método assim, cara? Eu tive alguma participação nisso? Cara, eu vou ser bem sincero, velho. Se eu tive 10% de participação nisso que vocês colocaram aqui, é para isso que eu faço meu trabalho de mentor, cara. Eu tô feliz demais. Que bom, que bom, que bom, assim. Veja, eu noto claramente, tá? Assim, eu tive a mentoria lá com vocês. Ah, legal, Yuri. O Yuri colocou trilha de uma outra plataforma, que não é a do Estratégia. Caderno simulado, questão, resumo. Massa. Top, Yuri. Top, cara. Não, e assim, didática por didática, fiquem com o que você achar melhor, tá? Inclusive, gente, vocês podem trocar figurinha. Eu não posso deixar o grupo aberto o tempo todo. Não posso. Mas eu vou no final dessa live de hoje, eu vou abrir o chat para vocês comentarem o que mais fez sentido hoje aqui. A gente tem mais meia hora, mas eu quero agora parar rapidinho. Parar, pra gente respirar. Eu revisei com vocês aqui coisas muito profundas, tá? Sobre foco, produtividade e método. E eu quero voltar com vocês algumas coisas aqui de método. E tirar dúvida de vocês, tá? Nesse momento. E uma coisa que eu queria incentivar, né? E a gente faz isso, veja, quanto mais tiver um grupo de alunos coeso, tá? Estudando para a Petrobras e trocando figurinha, por onde você está estudando os comentários das questões das provas? Ah, pelo TEC, pelo QC. Veja, essa comunidade, gente, veja, dentro da mentoria, eu tenho que ser quem faz a mentoria pelo estratégia, tipo a Platinum, né? Ou dentro da campanha. Eu não posso falar de outras plataformas, né, gente? Mas aqui é uma mentoria extra. Então aqui eu tô sendo sincero. Quem quer que eu seja sincero aqui? 100% sincero, para que vocês sejam aprovados. Então, assim, eu tenho que ser sincero. Então, assim, um segundo site de questão, eu diria que é fundamental. Seja o TEC, seja o QC, que é o Q concurso, para você ter os comentários das questões. Quem estuda do jeito que eu ensino, estudar pelas questões, fazendo caderno de erro, estudo reverso e principalmente o simulado, com aquele jeitinho que eu falo, que tem que fazer, faz simulando, corrige, monta o raio-x, né? De como você foi na prova, porque treino é treino, jogo é jogo. E aí depois disso você volta questão por questão. Cara, quando eu li isso aqui, Felipe, que você colocou aqui, cara, destrinchando questão por questão, cara, deixa eu botar mais um coraçãozinho aqui. Deixa eu ver se eu encontro coraçãozinho fácil aqui. Pô, cara, eu vou botar um sorriso aqui de coração. Aí eu falei, cara, é isso, velho. O cara pegou a parada. Foi isso, gente, que me fez passar, especialmente o simulado, e voltar no simulado, fazer simulando, corrigir o simulado, depois voltar com calma, questão por questão, nem que seja 5 questões por dia, 10 questões por dia, ali depois de 2 semanas, você destrinchou aquele seu simulado, aí você pega outro e repete o processo. Cara, isso daí foi o que me fez passar em curto tempo, tá? Para técnico, eu fiz 2 provas completas, fiz a terceira, nem deu tempo de terminar o caderno de erro da terceira prova. Não deu. Mas eu passei. Fiquei em segundo lugar para técnico, entrei. Era uma vaga, chamaram 2. Papai do céu queria que o tio Dani atrás. E eu não tava com diploma de técnico, eu tive que correr. Olha que loucura. Eu tirei o meu CREA, tipo assim, primeira semana de julho, ó, para dia 15 de julho eu tomar posse na Petrobras. Eu não tinha o meu diploma. Eu fui lá com uma certidão de conclusão de curso. Aí a mulher não queria que eu tomasse posse. Não sei se eu já falei isso. Ela não queria. Porque lá no edital dizia diploma ou certificado. E o nome do documento que eu tinha era certidão. Eu falei, não é possível que a pessoa vai engasgar com isso. Ela engasgou com isso.
Aí eu liguei pro meu irmão, que é advogado, e falei, cara, pelo amor de Deus, me ajuda, não tô querendo me deixar tomar posse. Aí ele falou, não, Daniel, vamos entrar com mandado de segurança e tudo mais. Aí a mulher, eu falei, moça, pelo amor de Deus, não me mata do coração, não. Depois de tanto esforço, eu tirei o CREA 2 semanas atrás, como é que o CREA aceita vocês, não? Liga para alguém, tem alguém com quem eu possa falar sobre isso? Né? Eu sempre achando que eu posso convencer o mundo, né? Eu sempre tive esse perfil. E aí, eu sei que a mulher ligou para a Bahia, a Petrobras da Bahia, que na época estava participando ativamente. Alguém, foi a primeira vez que eu ouvi falar de DIP. Deixa eu falar em DIP. Alguém sabe o que é DIP aqui? Só quem é do sistema Petrobras, o ex-sistema Petrobras. Documento interno Petrobras. Vocês vão ouvir falar nisso. Agora o nome mudou, mas era um sistema que a Petrobras criou, que eram os documentos internos, né? Que eram as decisões da Petrobras. Hoje é dentro do ServiceNow, que é uma plataforma lá. Enfim, aí leva um outro nome, é o ISA, de informar, solicitar ou aprovar, um negócio assim. Hoje não é mais DIP, hoje é ISA, mas na minha época era DIP. Cara, aí a mulher falou uma frase que eu não entendi nada, mas eu achei aquilo lindo. Ah, alguém achou uma DIP, dizendo que agora a Petrobras aceita com esse nome aí. Cara, eu falei, moça, eu não sei o que é DIP não, mas eu já tô amando essa DIP, essa tal de DIP. Né? E aí eu tomei posse na Petrobras, isso foi uma sexta-feira, 5 horas da tarde. Essa sensação de estar dentro, estar fora, né? Tá dentro de novo, foi assim, foi muitas emoções, né? Foi maravilhoso ter entrado de novo. Eu tive a sensação que como se tivesse passado novamente, né? Foi muito legal. Então, veja, eu passei nessa prova de técnico fazendo esse método que eu falei para vocês do simulado. E não deu nem tempo de fazer 3, viu, Felipe? Só foi 2. Para engenheiro, eu fiz 3 completos e eu fiz uma prova real, ainda no 7º período. E aí, quando eu estava do 8º para o 9º período, eu fiz a prova, no finalzinho do 8º período, cara. E eu consegui passar em 4º lugar Brasil. Aí eu tive que agilizar a minha engenharia. Eu não era formado ainda e estava trabalhando. E, cara, eu tinha muito pouco tempo. Mas eu tinha 2 coisas que eu quero deixar aqui com vocês. E se eu puder deixar isso, vai ser top demais. A gente passa para a segunda parte aqui do nosso bate-papo. A primeira, eu quero convidar vocês aqui a pensar. Eu acreditava que aquilo ali podia ser meu. Eu vou repetir. Eu acreditava que aquele concurso da Petrobras podia ser para mim. Esse é o. Cara, porque se você não acredita que aquilo pode ser seu, você vai passar, né? Só sentindo assim, o calorzinho da emoção, mas você não, sabe, você não vai se doar 200%, porque você não acredita que aquilo ali pode ser seu. Entende? Ninguém vai se doar 200% de si por uma coisa que não acredita. Então, eu gosto muito de história. Travou aqui. Deixa eu esperar voltar. Eu gosto muito de histórias bíblicas, né, dos personagens bíblicos. Eu gosto muito mesmo. E tem uma coisa que o historiador Flávio Josefo, ele fala, que é muito interessante. Ele diz o seguinte, olha, eu não sei da veracidade do que esses homens estão falando, né? Mas eles têm tanta certeza que eles deram a própria vida pelo que eles acreditavam. Ninguém dá a própria vida uma coisa que não acredita, entende? Tipo assim, eles têm certeza que o que eles estão falando é verdade. Eu posso até não acreditar. Você também não. Mas os caras têm certeza. Eles não é que eles acreditam, eles têm certeza. Então, assim, eu queria te convidar a pensar que você, cara, tenha certeza que você tem chance de passar e que esse próximo concurso é para você. Eu tive essa convicção, não que eu ia passar, mas que eu tinha chance. E quando você acredita que você tem chance e que a coisa é difícil, você se doa 200% de si. E é o que eu queria convidar que vocês pensassem nisso. Então eu convidei que vocês ligassem o turbo em 2 momentos. Lá na frente, quando o edital sair, mas eu também convidei vocês a ligar o turbo nesse momento agora. Por quê? Porque e se o edital sai? Cara, a onda tá vindo. O cavalo selado tá passando. O que é que o surfista faz quando ele vê uma boa onda vindo? Ele fica esperando, parado? Não. Bota a prancha em direção à praia e, ó, começa a abraçar, começa a remar. Quando a onda vem, ele pega, ele levanta, ele aproveita a onda. É isso que eu quero que vocês façam. Então, é a hora de fazer esse desafio. O desafio, bora colocar assim, ó. Desafio, bora pensar em 5 provas, ou 6. Quem quer que topa isso? Ó, 3 meses, plano de 90 dias. Plano de 90 dias.
tá? Em um mês, dá para você fazer um simulado tranquilo, mas prova da Petrobras, gente, dá para fazer 2 por mês. Não é pro resto da vida. Vamos pegar 90 dias fazendo isso e fazendo isso junto. Legal? Bora fazer junto. Pegue as últimas 6 provas, 5 da Sesgran Rio. A sexta pode ser do Sebrae, não tem problema com isso. Se não tiver, cara, vai no site lá do PCI Concurso. Se não tiver no site da Sesgran Rio, tem como baixar. Eu pensei, vocês se conversam entre si na nossa comunidade aqui, tá? Então, ela não vai ficar chat aberto o tempo todo, mas no final dessa live de hoje eu vou abrir. Troquem figurinhas sobre método, sobre site, sobre... Cara, troca ideia, pô. Gente, onde é que vocês estão pegando tal coisa para vocês interagirem entre si? Esse movimento é muito pertinente, tá bom? Muito pertinente, tá? E aí, assim, quando a gente tiver a nossa turma fechada da mentoria Petrobras, e aí a gente... Aí, claro, aí lá a gente conversa abertamente, direto, né? Mas assim, eu não vou deixar aberto assim o tempo todo, mas a depender, né? Se a gente for fazendo essas lives e a coisa for realmente pegando, de repente eu posso até abrir direto, tá? Mas eu preciso sentir que a moderação do grupo ela tá funcionando, tá? Então, essa é a primeira coisa. Acredite que é para você. Eu acreditava que era para mim. Sabe qual é a segunda coisa que eu tinha? Isso é importante. Eu tinha um método. Eu tinha clareza do que fazer. E parece que quando você tem pouco tempo, isso, ao invés de, pelo menos para mim, tá? Em vez de dificultar, parece que clarifica ainda mais. Porque, cara, não tinha tempo a perder. Então, eu falar, o que é essencial eu fazer? Será que vai dar tempo de eu ler? Eu era da engenharia elétrica. Será que dá tempo de eu ler o Fitzgerald de máquinas elétricas? Não dava, filho. Será que eu dava tempo de ler Fundamentos da Engenharia de Petróleo? Aquele livrinho que tem até o símbolozinho Petrobras? Não dava. Será que dava tempo de eu ler o livro de termodinâmica? Porque caía para mim termodinâmica, tá? Será que dava tempo de ler a NR10 completa? O livro de instalações elétricas do Mamed, mais de 1000 páginas? Não dava. Então, veja, eu tinha todos esses livros. Eu sempre fui um ávido devorador de livros. Na época de faculdade, eu queria ter a minha biblioteca. Eu não tinha dinheiro para sair, mas dinheiro para livro. Todo início de semestre eu ficava endividado só comprando livro. Depois tinha que juntar as bolsas de monitoria. Passava 5 meses pagando 5 passagens de R$ 200 só do livro que eu comprava. Fora todo semestre R$ 300 de Xerox, né? Ah, meu Deus do céu. Ave Maria. Enfim, cara, eu tinha um método. E que método era esse? O estudo reverso por meio, 2 simulados, ia montando um caderno de erro. Eu não sabia que o nome da parada é estudo reverso. Eu não sabia que existia esse nome de caderno de erro. E acho que nessa época, vou ser bem sincero, nem existia esses nomezinhos que hoje viraram clichê, né? Todo coach fala sobre isso hoje, né? Todo mentor de concurso fala sobre isso. Cara, mas é o método que sempre aprovou na Petrobras. Porque a prova da Petrobras tem cara de Petrobras, então segue a tendência. A prova da Sesgran Rio segue uma estabilidade muito grande. Então acredita em mim. Quem topa esse plano de 90 dias aí? Coloca aí eu. Plano de 90 dias. No mínimo 3 simulados ou provas. E de modo ótimo, 6 simulados em 90 dias. Beleza, Faiga? Pô, eu vou botar coraçãozinho. Vitor Hugo também. Top. Top. Acredita em mim. Escrevam. Daqui a 90 dias, vocês serão outro nível de concurseiro. Outro. Tá? Massa. Legal. Legal. Veja, eu acho que eu já cumpri o que eu tinha que cumprir hoje aqui. Agora eu quero ouvir vocês, mas eu vou começar pela dúvida e pela pontuação da Faiga, que ela começou. Já na nossa parte 1, eu sabia que esse assunto ia surgir hoje aqui. O foco. Alguém tem dúvida em relação ao foco? Eu vou pegar o caso aqui da Faiga para tratar com uma história minha, tá, Faiga? Aí depois a gente continua essa história lá na mentoria, mas olha só. Depois de aprovado como técnico, eu queria virar engenheiro, lógico, lógico. Né? Então eu vou. Veja, galera que vai passar como técnico, aproveitem a aprovação de técnico de vocês, curtam, tá? Eu sugiro que vocês aproveitem e curtam. Cara, é muito gostoso estar na Petrobras em qualquer cargo. Desde o cargo de técnico, você já muda a vida da pessoa. Muda mesmo, tá? Eu tenho colegas de técnico da Petrobras que passaram como auditor de Tribunal de Contas e não tomaram posse. Tô falando sério.
Colega meu, de trabalhar comigo, de pegar ônibus comigo todo dia, passou para auditor de controle e não tomou posse. Porque, claro, ele já é técnico, já deve estar sênior, sei lá, ou perto de sênior, né? Ele está com a vida estabilizada dele, enfim, pra vocês terem uma ideia, tá? Cara, Vitor Hugo, vale a pena fazer provas mais antigas? Eu diria que sim, cara. A engenharia, ela não é igual esse concurso, sabe? De que cai direito. Não é. Não é. Vale a pena sim, tá? Mas começa da mais recente para mais antiga, tudo bem? Ó, Felipe botou, tô com prova desde 2004. Lindo. Muita coisa, Felipe, com certeza. Com certeza, tá? Cara, os caras que estão hoje na comissão do concurso, eles são formados na cultura Petrobras. Deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Talvez uma das culturas empresariais mais fortes do Brasil é a cultura da Petrobras. É muito forte. Eu já vi presidente da Petrobras entrar lá, liberal, que foi o Paulo, o cara lá do Paulo Guedes, o Castelo Branco, né, lá do Bolsonaro. Ele era liberal de carteirinha. Ele saiu petroleiro. Aquele cara não saiu o mesmo liberal que ele entrou, não. Ele era um Chicago boy, liberal total, e ele saiu, cara, a Petrobras tem que viver para completar 100 anos dela como uma empresa de classe mundial. Ele saiu falando isso. Que doideira, né, cara? Que doideira. Ele saiu brigando com o governo que o colocou lá. Legal. Bora lá. É, eu vou. Pronto, Gisele. Eu ia pedir o seguinte: coloque as dúvidas de vocês aqui enquanto eu vou falando da questão lá da FAIGA. E aí, FAIGA, veja. Estava eu lá como técnico da Petrobras, tá? Não, Sofia, vi não. Técnico da Petrobras queria ser engenheiro. Sabe o que foi que eu fiz, Faiga? Eu peguei 3 provas. Cara, foi muito legal, lindo que você fez sem eu te falar nada. Se você viesse com a minha dúvida, com essa dúvida pra mim, eu diria pra você fazer o que você fez, pô. Eu fiz 3 provas, Faiga. 3 que eu podia fazer com o meu CREA. Eu fiz a de engenharia elétrica, eletrônica e petróleo. Conclusão. A elétrica e a eletrônica, eu me dei quase igual. Na eletrônica, eu fui um pouco melhor. Só que teve 2 coisas que eu pesei para elétrica. Primeiro, apesar da minha pontuação ser menor, o ponto de corte era menor. Entende? É como se fosse assim, ó. Eu fiz 27 de 50 para elétrica. Acho que foi 25, 26, 27 por aí, tá? Bota aqui, foi 27. Foi o número que eu lembro aqui de cabeça. Foi muito tempo atrás. Tô falando de coisa de 15 anos atrás, né? Então, se eu errar por um aqui, tudo bem. Então, eu fiz 27 de 50. O ponto de corte, normalmente, quem passava por último, é isso que eu chamo de ponto de corte, tá, gente? Não é ponto de corte da banca, não. O ponto de corte da banca é 30 de 50, é o mínimo. Tô falando assim, ponto de corte, o último que entrou, Faiga, nos últimos concursos de elétrica, tinham feito 34, 33 até, já tinha caso de gente que entrou com 33. Falei, cara, mas elétrica é mais fácil, tá? Então, a gente precisa ver, tá, Rafael? Sobre esses cargos. Eu escrevi 3 e-books lá pelo Estratégia, eles vão ser divulgados em breve. Eu tenho 2 novidades para falar para vocês sobre isso, beleza? Mas ao final eu trato, beleza, Rafael? Me cobre de perguntar sobre isso, tá? Veja, Faiga, eletrônica eu fiz mais, tipo, eu fiz 30, 29, fiz assim umas 2 ou 3 a mais de 50. Só que o ponto de corte beirava ali 37, 38. Eu falei, cara, a distância é quase a mesma. E se duvidar, para eu passar em elétrica, tá faltando 6 a 7 pontos. Enquanto para eletrônica, tava faltando eu subir, tipo, 10 pontos, entendeu a diferença? No seu caso, você me passou uma pontuação para petróleo e para ambiental, que a ambiental tá maior. E talvez o ponto de corte para ambiental seja ainda mais baixo do que para petróleo. Então, 2 pontos para ambiental em relação a petróleo. Entende? Agora tem um terceiro fator, que foi o que me decidiu entre a elétrica e a eletrônica. Por que que eu, Daniel, preferi a elétrica? Porque tinha uma questão da paixão. Cara, eu tinha paixão de estudar a elétrica. E não tinha a mesma paixão para estudar a eletrônica. Sabe quando você gosta, mas não gosta tanto? Sabe? Tipo assim, poxa, se me chamarem hoje, né? Vai, para dois esportes aqui. Eu ia dizer futebol, mas eu não posso jogar futebol, porque eu já rompi 2 ligamentos, então eu não posso. Mas vamos supor que ele me chama para jogar basquete
né? E me chamem pra, sei lá, vou pegar um esporte que nada a ver aqui. Ah, sei lá, brincar de 7 cortes. Brincar de esporte de vôlei, cara. Mas, pô, entre basquete e vôlei, eu prefiro muito mais basquete, entende? Cara, se fosse pra eu dizer assim, Daniel, você vai ter que treinar todos os dias de 2026 até 27. Treinar vôlei ou basquete? Qual você ia com mais prazer? Basquete, pô. Sem sombra de dúvida. Aí eu te pergunto, Faiga, entre petróleo e ambiental, qual dos dois você teria mais paixão e prazer ao estudar? Não, Resposta pra... ambiental, com certeza. Veja, eu tinha 90% de certeza, eu queria confirmar, tá? Eu tava com 10% aqui de dúvida. Mas eu sei que é a sua área, pô. Você veio de ICMBio, IBAMA, é a sua área de formação. Tá. Então, assim, nada impede que, Faiga, olha só. E se não vier ambiental? Você está disposto a ajudar para petróleo? Ah, e agora eu gostei. Agora eu gostei mais ainda. É essa a decisão que eu tomei. Aí, veja, então, primeira coisa. Ah, Yuri. Yuri, Yuri jogou o Petrobras, aconteceu. Não me mete nessa bronca, não. A gente já conversou muito sobre isso. Conversamos altas madrugadas, tocando áudios de 5 minutos, viu, Yuri? Conversou sobre isso. Não me mexe nessa bronca agora, não. É a melhor empresa do Brasil e o melhor órgão do Brasil, cara. Pronto. Aí você escolhe, se você. Entendeu? É só uma questão de escolha. Ele tá entre os dois melhores, tá? O melhor órgão e a melhor empresa. Sem sombra de dúvidas, tá? Sem sombra de dúvidas mesmo, tá? Eu já escutei de juízes. Cara, o TCU, tá? Conversei com o William Douglas, cara. Cara, o TCU é o céu sem precisar morrer. O William Douglas dizendo isso pra mim. Tá lá no meu Instagram. A gente conversando lá no meu Insta. Tá. É, cara, e a Petrobras, cara, quem quer se fazer na engenharia não tem melhor empresa, tá? Não tem, não tem, não tem. Ponto final, acabou. Hum. E lá você vai se desenvolver muito, muito. Pra poder crescer profissionalmente. Cara, nos meus 25 anos eu tava nos Estados Unidos, pô, fazendo teste na fábrica, visitando lá, é, Niagara Falls, né? Onde o Tesla construiu a primeira hidrelétrica. Eu tava lá fazendo teste em fábrica. Colegas meus indo lá pra China. Cara, então assim, eu moleque lá, 23 anos, conversando sobre coisas importantíssimas escrevendo um documento que ia reger a operação do sistema elétrico das plataformas. Tá até hoje lá o meu nome escrito, pô. Daniel Aiz, lá, nos documentos, lá, os manuais do sistema elétrico lá que a gente escreveu. Pô, isso é massa demais, cara. Legal. Então, Faiga, pelos 3 critérios, foi isso. Agora eu posso falar de outra dúvida. Eu também tive dúvida em relação a petróleo. Tá? Por quê? Petróleo normalmente tinha muito mais vagas. Então, o que foi que eu pensei? Cara, eu vou fazer aqui o seguinte: eu vou estudar para elétrica, porque eu estou fazendo faculdade ainda, eu estava no 8º período, e se não sair para elétrica, eu pego petróleo, porque eu também gostava de petróleo. E a minha faculdade, na verdade, era engenharia de energia. Então, eu tinha cadeiras lá de petróleo, de engenharia de gás, tá? Eu tinha uma disciplina que era só de termoelétrica, disciplina que era só de processo, enfim. A minha engenharia era meio diferentona mesmo, tá? Mas eu queria trabalhar isso. Então, gente, quem tiver dúvida na engenharia, a minha sugestão é, faz esses 3 critérios. Primeiro, tira a prova real. Pega 2, 3 provas, faz, vê como é que você tá e não se fica cabisbaixo. Voltou, né, gente? Ok. É o seguinte, não é porque a sua nota lá na engenharia de petróleo for mais baixa que você não vai tirar essa diferença mais rápido. Então, assim, é uma coisa para você avaliar e ver que, na verdade, não é que você ficou ruim para petróleo, tá? É porque petróleo você vai ter um ganho muito mais rápido, porque não é uma área sua de formação, entende? É diferente da ambiental. Então, de repente, para você ganhar 10 pontos em ambiental, vai ser difícil, não porque a matéria para você é difícil, mas porque você já tem um bom domínio. Então, você vai ter. Qual é a dificuldade? É revisar tudo, é praticar tudo. Mas está ali no que você sabe fazer, entende? Você vai ter mais facilidade cognitiva. Mas não significa dizer que vai. Qual é a dificuldade? É porque você vai estar num refinamento já. Na petróleo, você subiria de pontuação rápido, para depois ainda refinar, entende?
Então, talvez você ia subir de 25 para 35 rapidamente. Nesses 90 dias, eu te garanto que você iria subir. 90 dias. Mas o refinamento, não. Então, eu acho que, então, vamos estar apostando nesse momento que ciclo curto, ambiental para você seria a melhor opção. E a gente valida isso, a gente troca o seu plano. Então, na mentoria lá, gente, eu faço o plano na Tutor e eu consigo mudar esse plano. Então, a pessoa gamifica lá, tá, faz. Isso aí vai ser moleza, a gente faz isso, beleza? Pode ficar tranquilo que a gente faz isso daí. Mas, e aí vamos aqui para as outras dúvidas, tá? Já que essa da FAI, eu queria te dar essa... Legal, FAI, que bom de verdade. A Gisele colocou, Daniel, eu fico com ansiedade de quando saiu o edital. Cara, lembra que eu fiz duas bolinhas assim? O que está no seu controle e o que está fora? O que importa e o que não importa, né? O nosso foco tem que estar na interseção, tá, Gisele? Do que você controla e do que é importante. Quando o edital sai, é importante? Mas não está no seu controle. Então, taca pau estudante. Sabe o que cura essa ansiedade? É ter clareza do próximo passo. Eu estou te propondo aqui. 90 dias fazendo essas 6 provas. E em paralelo, vai seguindo ali a sua trilha. Tá bom? Aí eu vou ler o restante aqui da sua dúvida, tá? Mas espero que em relação à ansiedade eu tenha te dado aqui uma orientação eficaz. Aí você falou, estou estudando há 3 meses, estou na trilha 5. Cara, isso tá ótimo. Você tá achando ruim, Gisele? Não, pelo amor de Deus. Não. Relaxa, nossa. Ó, aluno que passou da trilha 1 não engasga mais. Não engasga. Continua. Se você, daqui a 3 meses, tiver chegado da trilha 5 na trilha 10 e, em paralelo, fez essas 6 provas, Gisele, você vai estar um assombro para os seus concorrentes. Confia em mim? Confia em mim? Beleza? Não tenha pressa. De ansiedade de matar. Não, foca no processo. Tá bom? A trilha é para manter você... Lembra, é trilha, não é trilho. A trilha é um caminho. Mas se você pegar as últimas 6 provas do seu cargo, ou pegar 5 provas, 6 provas do seu cargo, fazer e montar um caderno de erro decente, onde você bisurou tudo que você não sabia, ou sabia, mas tinha esquecido, e está revisando aquilo ali sempre, você vai botar terror na concorrência. Tá bom? Fica tranquilo. Aí você falou, algumas matérias tem que ler o PDF, assistir videoaula, GPT, YouTube, e é assim mesmo. Então, eu diria que a trilha é para você levar na calma. É o estudo linear. Linear é na calma. O simulado, e se você fazer nesse processo que eu digo de fazer simulando, testando, para realmente treinar a gestão do tempo em prova, treinar o chute, treinar o que sabe, o que não sabe, o que... Segundo, tirar um raio-x que vai te orientar, corrigir a prova ali no mesmo dia, para já ser um estudo da sua prova. Isso é. E depois você voltar questão por questão. Esse estudo, Gisele, vai te dar um salto não linear, porque é tudo junto e misturado, não obedece à ordem, nem à trilha, nem à orientação pedagógica, educacional de professor nenhum. É tudo misturado, faca na caveira. Entendeu, Gisele? Beleza? Agora, o estudo linear tem que ser com calma. Ó, cara, tem um livro que é assim, rápido e devagar. 2 formas de a gente pensar. Às vezes a gente tem que ser rápido, um modo de pensar mais rápido, às vezes devagar. A aprendizagem, ela é devagar. Ela não é rápida, tá? Não é rápida. Mas, durante o simulado, você concentra muita coisa. Então, ali você tem que ter também a habilidade, às vezes, pensar rápido na microgestão emocional e do tempo, tá? Então, você está tendo as 2 habilidades. Talvez um dia, se eu for escrever livro sobre aprendizagem, um bom tema dentro dessa nossa área é linear e não linear. Formas de desenvolver o conhecimento e o pensamento. Porque o estudo, que você lê um livro da página 1 até a 300, página por página, ele é linear. É importante. Mas tão importante quanto, ou ainda mais, é o não linear. Só que o problema do não linear é que ele nos assusta, porque a gente sai do nosso controle, né? A gente não consegue enxergar o início, meio e fim. Então, eu acho que o simulado, ele é não linear. Fazer prova e estudar baseado na prova, só com caderno de erro e estudo reverso, é totalmente não linear, entendeu? Você não tem controle sobre o que você está estudando. Mas, no final do processo, você
criar um método organizado para trabalhar não linearmente, aí você dá um salto quântico a cada prova que você fizer. Tudo bem? Pegou aí, Gisele? Espero que tenha feito sentido. E aí o Felipe colocou, conciliar trilhas com prova, com certeza. Então, eu colocaria, eu diria que metade do seu avanço, ou mais, vai ser pelas provas, Felipe. Metade do avanço. Mas em tempo não significa que você vai gastar metade com isso. Tá? Eu faria um simulado no sábado, começaria a corrigir, montar o raio-x já no domingo, e passaria 2 semanas, aí cada um vai ter uma métrica. Eu colocaria o tempo que fosse necessário para que de 1 a 2 semanas você montasse o caderno de erro da prova inteira. Então, por que eu falei de 6 provas em 90 dias, em 3 meses? Porque dá para fazer o caderno de erro de uma prova cara, tranquilo, tá, Felipe? Em 2 semanas. Dá. Vai ser exigente? Vai, mas dá. Tudo bem? Beleza, Felipe? Tá? Então, tenta colocar 1 hora por dia e 2 para seguir a sua trilha. Mas eu daria prioridade emocional, tá? É uma questão emocional, à prova. Legal? É isso. Então, Gisele, eu espero que tenha sido útil e Felipe também, tá? E aí a última dúvida aqui, que foi a do Rafael, tá? Sobre o cargo de TI. Então, a última, exatamente, teve esses 4 cargos. Eu imagino que vai ter exatamente para esses 4, mas a gente não tem como cravar agora, tá, Rafael? Não temos. Beleza? Você já tinha dito aqui, obrigado, que eu tinha te respondido antes. E agora, gente, eu queria conversar com vocês sobre algumas coisas. Posso? 3 novidades que eu tinha falado que eu ia... são 2 novidades, né? Um chamamento aqui e que a gente vai ter de novidade aí? Bora lá. O que é que eu queria propor aqui para vocês? Primeira informação, né? Não é sobre o edital, calma. Essa informação eu não tenho. Queria ter. Posso sondar. Mas está todo mundo meio que pasmado. Pô, por que não saiu ainda? Mas assim, é para sair. Tá todo mundo se perguntando, por que não saiu? Por que não saiu? Tá? Mas vai sair. Vai ser esse ano? Não sei mais. Vou ser bem sério com vocês. Não sei mais. Pode ter prova esse ano, não? Pode. Pode. Pode sim. Tá? O que não pode é a Petrobras nomear alguém. E aí não pode não. Tá? Mas poder fazer prova pode. Eu acho que o governo não vai fazer depois de julho, a partir de julho, por uma questão de abuso de poder político. Então, pode ser que esse edital saia, mas para se precaver, talvez a prova vai ser ou no final do ano ou início do próximo ano, o que é muito possível, tá? Então, a Petrobras, historicamente, ela fez provas ali em fevereiro, fez prova em março, ela fez prova em maio, tá bom? Legal? Então, normalmente as provas da Petrobras, veja. Então, inclusive, a última prova, né, foi em ano eleitoral aí, não teve, tá bom? Então, pode ser que saia esse ano? Pode. Eu não sossegaria. Eu tô propondo para vocês como se fosse para um filho meu, uma filha minha, tá? Para minha esposa, eu propor exatamente isso. Intensificar ao máximo 90 dias. Ao final dos 90 dias, você vai estar em outro patamar. E aí você de boa, tá, Felipe? Tá, Faiga? Vocês vão, entrando num regime mais sustentável até que o edital saia. E se o edital sair no meio dos 90 dias, você vai estar como aquele surfista que estava remando, ó. Você não perdeu tempo. O cavalo selado vai passar e você vai pular em cima dele prontinho, tá bom? É isso que eu quero que aconteça. E se não sair, tudo bem. Tudo bem, tá bom, Yuri? Tranquilo, cara. Tá? Quais são as novidades aí? Então, bora lá. Primeira coisa, a maioria de vocês aqui já está sabendo, tá? Eu vou abrir, tá, uma turma para a Petrobras, de alunos para mentoria. Hoje eu estava vindo trabalhando, tá? Eu já tive alunos mentorados para a Petrobras nesses últimos anos, mas o meu foco total estava sendo mais voltado para a área de controle / administrativo, dentro do estudo acompanhado lá do estratégia, né? E aí tem 3 movimentos que a gente vai fazer aqui, ó. 3, tá? Primeiro, eu escrevi 3 e-books para o estratégia. Eles me convidaram, deu trabalho pra caramba. E sabe quando você entrega uma obra? É igual obra. E-book você entrega, você não termina, você entrega do jeito que tá, porque você não vai ter fim nunca. É igual TCC. Alguém vem e toma ele da sua mão, né? Senão você não entrega, você não finaliza nunca.
Então, eu terminei 3 e-books, que é o mapa da aprovação ali. Inclusive, tem um que dissecando esse mapa da aprovação que eu trabalho aqui com vocês, tá? Exatamente. Obra não se entrega, abandona. É por aí, tá? Então, vocês vão ganhar esses 3 e-books. Hoje até já vai dar de graça. De graça, não. Vocês que já são alunos, né? Vocês vão preencher um formulário lá. Isso eu não tenho ainda notícia dessa divulgação, mas deve estar sendo divulgado agora. Assim que eu souber, eu vou mandar aqui no nosso grupo, tá bom? Eu quero esse feedback de vocês desses e-books, tá? Tentei trabalhar os 12 principais cargos de nível superior. Não consegui trabalhar todos os cargos, incluindo os de nível médio, porque senão ia ficar muito caro, tá? Mas tudo que está lá aplicado, como exemplo dos cargos de nível superior, você consegue aproveitar, inclusive, para nível médio, tá, gente? A filosofia. O terceiro e-book é uma ideia para plano de estudo, orientando vocês a montar o plano de estudo. Mas aí eu sei que a maioria de vocês, eu queria perguntar isso aqui. Se algum de vocês tem interesse em entrar numa turma de estudo focado na Petrobras, com um mentor, para apoiar, com encontro periódico, a cada 15 dias aproximadamente, onde eu monto um plano para você seguir, aí você preenche lá no site, o sistema, você monta uma agenda lá, e a gente vai avaliando, te mando relatórios toda semana, né? Acho que a Faiga recebeu a sua primeira, não foi, Faiga? Foi ontem, né? Hoje é terça, segunda-feira, né? Ontem. Isso às vezes eu perco essa noção. Isso, acho que foi ontem. Legal. Ou anteontem. Massa. Acho que foi ontem mesmo, segunda-feira. Porque, engraçado, já teve tanta coisa de ontem para hoje que eu tô com a sensação que hoje é quarta ou quinta já, gente. Acho que é porque a semana é mais curta, né? Vai ter o feriadão aí. Tá aí, gente, aproveita esse feriadão, vamos fazer um primeiro simulado, poxa, tá? Vamos fazer o primeiro simulado. Muita gente que topou fez esse plano aí de 90 dias. E veja, se você quer subir de nível ou tem um acompanhamento, tem 2 caminhos aqui, tá? A gente vai abrir a mentoria Platinum dentro do Estratégia, tá? Então, é uma coisa que a gente deve abrir isso daí. E aí eu sei que a maioria de vocês já tem agora, acabaram de comprar a assinatura Premium, né? Mas avalia, tá? Vocês vão ganhar desconto, avalia isso daí para vocês fecharem. A gente deve lançar semana que vem isso. Vai fazer uma live dia 9. Exatamente daqui a uma semana. Terça-feira, semana que vem. Tá? A gente vai fazer uma live. Que aí eu não sei se vai... Veja, vocês precisam olhar e ver. Eu acho que 6 meses de mentoria já vai me ajudar muito. Legal, assina lá a Platinum. Ou assina a Platinum 12 meses, que aí é um desconto maior e você garante, né? Você garante. Aí, se eu não precisar mais depois dos 12 meses, aí você entra em contato lá e vai ter algum nível de reembolso. Não é total, lógico, mas você garantir um preço menor, tá? Então, tem essa possibilidade. Fiquem atentos aos e-books e à Platinum. Agora, quem quiser... Não, Daniel, eu quero ter uma turma de mentoria com você. Então, eu vou estar abrindo 10 vagas de mentoria, tá? Para a Petrobras. Então, já tem umas pessoas que já falaram comigo. Então, a gente tem mais ou menos aí 5 vagas, mais ou menos ainda disponíveis para a Petrobras, tá? Então, conversa comigo, tá? Pra gente montar um plano. A gente fazer encontros, como a gente fez hoje, pelo menos assim, uns 15 dias, além dos encontros individuais que eu vou ter com essa turma, tá? Além desses 5 alunos, né? Eu tenho umas 10 vagas, né? Bora pensar nessas 10, né? Nesses 10 alunos que entraram ou estão entrando esse mês, agora de junho, né? Final de maio, junho, eu não devo fazer mais mentoria individual, tá? Eu devo fazer as mentorias, mas numa outra pegada. Então, esse contato de, além de ser uma turma, fazer lives como essa, dar dica, tá à disposição ali no Zap, a gente fazer um encontro pelo menos por mês, né? A FAIGA, por exemplo, já está indo para o segundo encontro, tá? Então, isso é uma coisa que a gente não deve abrir mais vagas depois, tá? E aí, para quem precisar, conversa comigo, tá? Que a gente formata algo bem bacana para vocês, tá? Tá? Pra gente trabalhar isso juntos. Beleza, gente? Então, eu queria realmente me botar aqui à disposição, porque eu vou dar prioridade para vocês que já foram meus alunos. Fechado? Tá? E aí, eu falei que eu ia falar essas 3 novidades. Eu vou fazer um chamamento aqui. Eu vou pedir que a gente tente tirar uma foto. Eu vou pedir que todo mundo abra aqui a câmera. Deixa eu parar de compartilhar. Então, eu vou fazer 2 coisas aqui. Tá? Primeiro, eu quero tirar foto. Eu vou lançar aqui um desafio
para vocês, tá? A Faiga colocou que estava com uma ansiedade grande, né? E legal. E obrigado aí pelo compartilhamento, tá? Faiga, ela colocou aqui que nunca fazia no tempo previsto, funcionou melhor depois com a plataforma, né? Cara, isso aqui é um depoimento bacana demais, tá? De verdade mesmo, tá? Faiga, eu agradeço por você compartilhar, tá? Vou até pegar isso daqui, tá? Bacana demais. Bora tirar aqui a foto? Quem pode abrir aí a câmera aí? Rafael, Diego, Yuri, Lude. Gisele falou que não podia, não sei se agora pode. Alaô, Gustavo, Renato, né? Quem ficou aqui até o final, se puder abrir aqui, a gente tira uma foto. Eu vou parar aqui a gravação, tá, gente? Na verdade, ainda não. Bora tirar aqui a foto pra gente registrar aqui esse momento. Ó, o Yuri aí. Fala, irmão. Beleza? Fala, Vitor Hugo. Ó, não sei se todo mundo vai conseguir abrir a câmera. Se não conseguir, pode ficar tranquilo de boa, tá, gente? Pode tirar essa foto aqui, ó. Passem perfume. Ó, o Renato Luiz Arena. Passem perfume para sair cheiroso aí na foto. Saírem cheirosas. E a gente fala assim, ó. 1, 2, 3 e. Posse! O Rafael falou na hora aqui. Não consigo. Peraí, deixa eu. Vamos lá. 1, 2, 3 e. Vamos lá, Yuri. Segura o sorrisão aí. 1, 2, 3 e posse! Ensaio para essa posse lá no edifício Petrobras aí. Pô, a foto ficou massa, hein, gente? De verdade, de verdade. O que é que eu vou pedir aqui? Veja, e quem fizer o que eu tô aqui falando, tá? Eu vou permitir que faça uma call comigo, tá? Um outro momento individual pra gente poder aqui tratar. Aí você pode fazer, aí você me marca, tá? Aí você me cobra também. Vou pedir duas coisas. Primeiro, eu vou abrir aqui o nosso grupo, tá? Da Petrobras, do grupo aqui do mapa da aprovação, eu vou liberar para comentários. Aí você vai fazer o seguinte comentário aqui, tá? E quem estiver assistindo gravado, pode fazer também, tá? Porque isso aqui é gravação, depois a gente vai disponibilizar, e aí você manda. Agora tem que mandar enquanto eu vou deixar a permissão aqui no grupo para mandar mensagem, tá? Então, acabei de abrir, tá bom? Acabei de abrir aqui, tá? Aqui, gente, esse grupo não é pra gente vai ficar falando de besteira, não. Aqui é totalmente Petrobras, tá? Vamos tirar as dúvidas aqui, comentar, tá bom? Eu vou mandar aqui a foto, tá? Ó, foto, assim, ó, só tem petroleiro, crachá verde nessa foto. Top. Mandei aqui, tá? Assim, ó, encontro sensacional. Eu quero que você coloque aqui uma dica. Pode ser mais, mas uma dica que foi importante hoje, esse processo aqui com vocês. Quem é que pode colocar aqui? Escreva aí, tá? Isso é muito importante para mim e vai ser importante para o grupo. Fale assim, uma sacada, mas mais do que isso, uma coisa que você vai colocar em prática. Muitos aqui de vocês disseram que topariam fazer o plano de 90 dias com 6 simulados, né? Então, assim, coloca assim, quem topar isso, o foco, né? Legal, Rafael. Quem topar essa questão do projeto Crachá Verde, tá? Contem comigo, tá? Normalmente, gente, assim, tem uma outra colher de chá aqui também, tá? Tá fechado lá pro chat. Peraí, Petrobras, mapa da aprovação. Eu acabei de liberar, cara. Será que ainda não atualizou aí? Aprovar novos membros? Não. É isso aqui. Cara, é para ter liberado, tá? O primeiro, talvez esteja atualizando, tá? Abriu no do estratégia. Não, cara, ó, esse grupo aqui, ó. É o que eu mandei a foto, tá? A foto chegou já? Chegou? Então é esse grupo. Agora todos os membros podem enviar a mensagem. Ah, legal, a Faiga mandou. Não, então, se funciona para um, funciona para todos. É isso aí. Legal, é só atualizar. Aguarda aí um pouquinho, você tenta já já. Tá, então, manda uma dica aí importante. E eu vou pedir outra coisa. Se você tem algum Instagram, né, alguma conta, nem que seja uma conta de concurseiro, se puder me postar, posta, tá? Comenta aqui no grupo e posta lá no Insta. Quiser tirar uma foto agora aí, você só avisa que eu não saio falando, né?
feiamente. Tem que posar aqui para essa foto, tá? Quem for tirar outra foto, então usa essa foto que a gente postou aí. Pode ficar à vontade, tá? Bate um print, sei lá, volta depois gravado. Quem tá assistindo a gravação, bate um print lá na hora que a gente pousou lá pra foto, tá bom? E posta lá no Insta, ó. Eu vou marcar aqui, ó. Comentem o que mais fez sentido. O que mais fez sentido. E pode ser no Stories mesmo, tá? Não precisa ser no feed, não. Quem tiver Insta, manda. Se não tiver, você fala pra mim, Dani, eu não tenho, por motivos óbvios, né, que eu não tô focado nisso. Eu sei que vocês não estão focados em Instagram, gente, nem quero que vocês fiquem, mas só me posta lá, porque é uma coisa que pra mim é muito importante, tá? Aí você me marca lá o @Daniel, tá? É @aí de Daniel. É o meu Insta, a minha conta da mentoria, tá? Me marca no Insta. Manda aqui. Tá bom? Gente, alguém tem alguma dúvida aqui final? Senão a gente vai encerrar e desejo boa noite para todo mundo. Tem alguma dúvida? Sempre bom te ouvir, Gisele, legal. Acho que não tô nesse grupo. Pô, Yuri, não, caramba, não acredito. Então, ainda bem que eu estendi esse convite para outros locais, Yuri. Eu vou te colocar agora, pelo amor de Deus. Ó, eu acho que quando a gente coloca, a gente tem como colocar o histórico recente, né? Agora o WhatsApp colocou essa possibilidade, né? Mandar aqui, Yuri, ó. Yuri. Hum, peraí, Yuri, que eu não tô conseguindo te colocar, tá? Só um instantinho que eu vou te colocar aqui. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Na verdade, se vocês não têm nenhuma dúvida, como ninguém aqui falou, eu tenho uma dúvida. Alguém já está decidido? Não, eu preciso, Daniel, subir de nível e eu quero uma mentoria. Quem tiver decidido, fala comigo para a gente reservar logo, tá? A gente criar essa comunidade, tá bom? Fala comigo ainda hoje, tá? Se alguém tiver, pode falar aqui, mas manda uma mensagem, tá bom? E pode até marcar nesse nosso grupo, diga, ó, Daniel, eu quero entrar na mentoria. Marca no grupo, marca no zap da mentoria e fala pra gente poder tá reservando essa sua vaga, tá? Porque pode ser, né, que a gente não tenha essa vaga por muito tempo, tá? Isso não é papo, assim, de vendedor para trabalhar em escassez, não é isso. Eu tô falando sério porque, de fato, o tempo é bastante corrido. Yuri, eu consegui te adicionar lá no nosso grupo, tá bom? Então, para quem for assistir gravado, gente, então, fala comigo enquanto é tempo. Talvez ainda seja tempo, tá bom? Um abraço, gente. Eu vou encerrar aqui essa nossa transmissão, a nossa gravação. Boa noite, bons estudos e até o próximo encontro, tá bom? Eu mando aqui no nosso grupo sobre o nosso encontro. Vou esperar os comentários de vocês lá no grupo, tá? E quem mandar no grupo e marcar lá no Insta vai ganhar uma outra call pra gente falar individualmente aí, beleza? Um abraço, galera. Valeu. Tchau, tchau.